Eu sou Márcia Duarte, estamos em 2020 e agora eu comemoro 40 anos de carreira artística em Brasília, onde me radiquei e me dediquei à criação em dança contemporânea e à atuação no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, no qual exatamente há 34 anos eu venho colaborando. Então, falar da minha relação com o Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília é um pouco falar da construção do movimento de dança dentro da Universidade de Brasília. Lá pelos anos 80, anos de muita efervescência na cidade, em vários campos, foi criado pela professora Ruth Giacomo Cavalcanti, professora do Departamento de Educação Física, no qual eu era estudante, o Grupo Experimental de Dança na Universidade de Brasília. Nesta mesma época, paralelo aos meus estudos, eu criei com o Luiz Mendonça o Grupo Endança. O Grupo Endança, logo no início de suas atividades, se destacou no cenário da cidade, ao lado do Grupo Pitu e outras atividades bastante relevantes da época. E então, Luiz Mendonça foi convidado para atuar no Grupo Experimental de Dança da UNB. Nesta ocasião, então, ele levou o Endança para dentro da universidade, que foi acolhido como um grupo residente. E passamos, então, a desenvolver essas atividades, não em conjunto, mas paralelamente, quando criamos o Núcleo de Dança da UNB. Eu era ainda estudante, era intérprete e coreógrafa do grupo de Endança, mas logo em seguida me tornei também uma colaboradora da universidade, dirigindo o grupo de dança da UNB, uma vez que o Luiz passou a ser professor do Departamento de Artes Cênicas. Então, foi uma sucessão natural de atividades que foi nos levando cada vez mais para dentro da universidade. O Endança, por sua vez, se desenvolveu no refinamento de linguagem, ganhando palcos do mundo inteiro até a década de 90, até os idos de 1994, 95. O Grupo Experimental de Dança experimentou, pelo nome mesmo diz, uma relação com a universidade muito proveitosa, porque os trabalhos com o Grupo Experimental de Dança da UNB eram baseados numa experiência singular e simples que o Endança trouxe, que era abordar o movimento dentro da sua expressão mais natural, com base em ações funcionais. Então, andar, sentar, correr, subir, enfim, a gente quebrou com o virtuosismo técnico, com os parâmetros de técnicas de dança que até então vigoravam e criou a perspectiva concreta de qualquer pessoa dançar. Então eram estudantes de diversos cursos, arquitetura, pedagogia, enfim, literatura, letras, que participavam do grupo. E o grupo ocupava os espaços da universidade com criações simples, mas muito comunicativas. Ele marcou a história da Universidade de Brasília. E o Endança, por sua vez, também a partir deste acolho da universidade, se aperfeiçoou, se refinou e ocupou e se desenvolveu ocupando espaços no mundo inteiro, participando do maior festival de dança do Brasil, Carlton Dance, e se apresentando na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina com muito sucesso e sempre levando o nome da Universidade de Brasília. Todo esse movimento artístico e criativo nos aproximou, evidentemente, do trabalho formativo, ou seja, uma coisa estava ligada à outra, e naturalmente, tanto o Luiz foi convidado a ser professor da Universidade de Brasília, quanto eu acabei fazendo um concurso e me vinculei ao Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, que desde 1987 venho contribuindo, colaborando na formação de atores e professores de teatro no curso de licenciatura e bacharelado de interpretação teatral. Então, foi essa a nossa história e foi assim que o Departamento de Artes Cênicas nos acolheu e que nós levamos para o Departamento de Artes Cênicas nossa experiência no campo da linguagem, do movimento, da experimentação do gesto, da formação corporal e toda essa bagagem que a gente desenvolveu como artistas, nós
partilhamos na formação de estudantes de artes cênicas. Quanto à percepção da presença do Departamento de Artes Cênicas no cenário da produção artística, cultural e educacional de Brasília, eu acho que a gente pode dizer que ele é bem relevante. No campo da produção artística, é notório que nos 2 maiores festivais da cidade, que é o Festival do Teatro Brasileiro, que leva produções brasilienses para outros estados, e o Festival Internacional Cena Contemporânea, que traz produções nacionais e internacionais para a cidade, com participação de produções locais, é sempre possível perceber a presença clara de representantes da universidade nas criações, nos espetáculos e, inclusive, na própria organização dos festivais. Então, nós temos sempre artistas que são professores, profissionais egressos do departamento e, muitas vezes, estudantes em processo de formação em montagens que são reconhecidas nesses festivais como montagens de destaque na produção daquele ano. Isso é muito bacana. Além disso, a gente tem também, na história do departamento, vários projetos de diplomação que foram criados no seio do departamento e que tiveram participação em eventos nacionais, no âmbito de festivais universitários, também com bastante destaque. E isso é muito prazeroso. Outra coisa que nos chama a atenção é que o curso de bacharelado e licenciatura em artes cênicas com enfoque no teatro. E justamente porque a gente não tem ainda um curso de bacharelado em dança, muitos dançarinos da cidade são egressos do nosso curso e fizeram uma formação em artes cênicas e tiveram espaço dentro da universidade também para se aperfeiçoarem no campo da linguagem do movimento, com o núcleo de trabalhos em linguagem do movimento que nós temos lá, com a minha presença, com a presença da Gisele Rodrigues, com a presença de Fabiana Marrone, enfim, pessoas que vêm colaborando também com a formação de artistas no campo das poéticas do movimento. E alguns deles continuam seus trabalhos fora depois, digamos assim, com foco na linguagem do movimento, não só especificamente no campo do teatro. E é claro, atualmente a gente tem a formação em licenciatura também no Instituto Federal de Brasília, que vem contribuindo muito com isso. Mas eu sinto que o teatro tem uma força maior na cidade por conta do curso de artes cênicas, o que faz falta, de fato, um curso especificamente de dança ou em linguagem do movimento para fortalecer as produções no campo da dança contemporânea. A nossa contribuição foi bastante significativa até hoje, mas valeria a pena um incentivo maior para que criadores, coreógrafos e eu gostaria mais de dizer das poéticas do movimento fossem fortalecidos no cenário da cidade. Sobre isso, eu entendo que a colaboração que o Departamento de Artes Cênicas poderia dar para fomentar a produção e a criação artística em dança contemporânea na cidade seria a implantação de um bacharelado em poéticas do corpo, em poéticas do movimento, voltado para essa interseção entre as linguagens da dança, do teatro e da performance, que é como eu entendo a vocação da cidade. Eu não veria a implementação de um curso de dança apartado do curso de teatro, mas uma nova habilitação dentro do bacharelado, que nós já temos, de forma a tornar viável, possível e também a reivindicar esse diálogo entre essas linguagens, né? Outra coisa que vale a pena observar também é que sobre a repercussão do trabalho do Departamento de Artes Cênicas na educação, é sensível e notório a presença de nossos egressos, licenciados, professores em artes cênicas, nas escolas da Secretaria de Educação. E isso é muito bacana,
porque a gente já percebe que existe uma rede de professores em artes cênicas que já se comunicam com a ideia de fazer projetos coletivos que também integrem as produções que vêm surgindo do Departamento de Artes Cênicas. E isso possibilitaria manter esse diálogo da universidade com a sociedade de uma forma bastante efetiva. Memórias, boas lembranças. São mais de 30 anos de convívio na universidade e certamente grande parte das minhas melhores experiências estavam conectadas com a minha vida na universidade, tanto como estudante, depois dentro do núcleo de dança, como colaboradora, junto ao Decanato de Assuntos Comunitários, depois no Departamento de Artes Cênicas. É muito difícil dissociar tudo isso da universidade como um todo, a quem eu dediquei grande parte da minha vida adulta até o momento e quase toda a minha carreira artística ligada à universidade. É claro que no Departamento de Artes Cênicas, além, evidentemente, dos momentos felizes do cotidiano, o encontro com os estudantes, as trocas, aquele agradecimento honesto, gentil e carinhoso de um aluno pela experiência, as descobertas dos alunos, sempre foram muito gratificantes, sempre vão ficar na minha memória. Foram tantos que muitas vezes eu encontro um ou outro que sempre diz: eu não esqueço nunca mais daquele termo, derrama, derrama no chão, enfim, do trabalho que eu fazia em movimento em linguagem 3, das acrobacias que deixavam alguns loucos. Mas, sem dúvida, os processos criativos, não só pelos resultados, às vezes muito bem-sucedidos, mas pelas próprias instigações que eles traziam, foram memoráveis, né? Eu posso citar aqui, logo no início, um projeto de diplomação com Clarice Cardel e Larissa Malte, Coiqua, Um Buraco no Céu, que foi um primeiro projeto que saiu das portas do departamento, das fronteiras do território da universidade e se apresentou no Museu do Índio e teve a colaboração preciosíssima do Zé Regino, que acabou dirigindo o espetáculo que eu orientei durante todo o processo criativo. E foi uma criação autoral delas. Nessa mesma linha, outra criação autoral que eu acompanhei e fui orientadora por um período longo de 1 ano, foi o Adubo, que foi muito prazeroso ver aqueles 4 estudantes mergulharem no universo da morte, levantarem textos, construírem suas atuações, construírem a dramaturgia com total autoridade e oferecer uma pedra bruta, um diamante maravilhoso para o Hugo lapidar e que resultou num espetáculo que por anos ficou em cartaz, em diversas apresentações, não só na cidade, como também em outras cidades do país. E para mim foi uma honra estar com a lanterna, não à frente deles conduzindo, mas atrás, mostrando para eles o caminho. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu sempre apostei muito no intérprete criador e todos os processos criativos que eu orientei como projeto de diplomação, se eu pudesse, eu dava cada vez mais espaço para a voz dos atores e menos interferências minhas. Quando foi possível, resultou em trabalhos que eu até hoje acho inesquecíveis. E um deles também, que é memorável para mim, se tornou o meu projeto de mestrado e o projeto de diplomação de Márcia Luzalvo, uma parceira valiosíssima para mim, e que foi um trabalho também que rodou o Brasil inteiro, Olhos de Touro, e que também deu origem a um outro trabalho que foi base, no final das contas, que foi de Touros e Homens, da minha tese de doutorado. Todos esses trabalhos foram semeados, cultivados no ambiente da própria universidade, que é muito rico e que nos possibilita essa instigação, esse lugar de estar pensando, refletindo, explorando, experimentando. E eu sinto muita falta desses tempos mais largos, desses tempos que vêm da década de 80 até meados de 90, um pouquinho mais, em que a gente realmente podia desfrutar
da solidão do céu, do gramado da UNB, para poder fazer gerar uma nova ideia. Mais recentemente, o crescimento do departamento e as demandas administrativas, burocráticas, a pós-graduação, que eu nunca participei, mas que consome um tempo muito grande dos nossos colegas, vem tirando um pouco o sabor desse ócio produtivo e criativo que é a criação artística, né? Que ela não pode estar pressionada por limites que já são muitos, às vezes financeiros, de espaço e, sobretudo, por uma carga de trabalho que nos tira um pouco esse pensar mais que divaga, né? Que vá mais longe e que para isso precisa de tempo, de tempo. Eu sinto falta disso. Foram os melhores momentos da minha vida, os momentos em que eu pude desfrutar disso dentro da universidade. E os resultados foram os mais proveitosos. Trabalhos que repercutiram no mundo inteiro, desde o Endança até a década de 90, quase 2000 e pouco, e até 2015, quando foi a última criação que eu fiz com alguns alunos, que foi o Mobamba, que foi muito divertido, com músicos e samba, e que a gente levou também para várias cidades do Brasil. Mas é isso, eu sinto falta de viver na universidade, mais nesses últimos 10 anos, desde que eu voltei no meu doutorado, um pouco esse prazer de ter tempo para experimentar e errar. E com isso, na verdade, achar grandes caminhos, vias inusitadas de criação. Isso é muito bom.